Bem-vindos a mais um Detox Mental, hoje sobre a vitimização ou vitimismo. Vamos falar deles como sinónimos. O estado de alguém que se sente uma vítima. Vítima do quê? De tudo. Geralmente de tudo. Vítima da sociedade, do governo, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos vizinhos. Normalmente o estado de vitimismo não tem um agressor direto, não existe um agressor e uma vítima. Também relacionado um bocadinho com o que eu falei ontem, também tem a ver com a nossa própria postura, com a nossa própria dinâmica, com as nossas crenças que vêm enraizadas, não é? E portanto, se eu tenho uma crença de que eu sofro determinadas agressões, eu sofro determinadas injustiças, então eu vou representar esse papel de vítima de uma forma mais consciente ou menos consciente. Eu vou sempre representar esse papel de vítima, eu vou assumir, eu vou vestir essa pele e vou-me sentir vítima em quaisquer situações. Claro que há sempre aquelas objeções de então e a violência doméstica ou nada, isso que estás a falar é muito bonito, não é? Mas uma pessoa que sofre violência doméstica, e vamos aos casos mais típicos, já sabemos que também há homens que sofrem violência doméstica, até porque a violência doméstica não tem que ser só violência física, portanto há homens que sofrem bastante violência doméstica das senhoras que lhes moem a cabeça, não é o típico, não é o tipo do crime, mas enfim, claro que existe, mas vamos pensar numa situação típica de uma mulher que é espancada constantemente pelo marido. E vocês dizem, tá bem, pronto, é ela que se arma em vítima. E como eu expliquei ontem, vejam também o detox de ontem, se não viram, ele vai estar não tarda nada disponível no YouTube. O detox de ontem é o detox relativamente ao perdão, e portanto vejam também, lá eu expliquei que nós assumimos inconscientemente determinadas posturas, determinados comportamentos que demonstram esse estado de vitimismo, que é uma crença que já vem então normalmente enraizada da infância. E isso acontece através da nossa linguagem corporal. Não só, mais também através do tom de voz, através da nossa postura, da nossa própria energia. Mas se para a energia, eu sei que para algumas pessoas energia é algo assim muito abstrato, muito esotérico, não vou entrar por aí, se bem que podemos falar sobre isso e podem falar sobre isso comigo, mas se quiserem podemos falar apenas, e basta, da linguagem corporal, que transmite 55% da nossa comunicação, toda a nossa comunicação, tudo aquilo que nós pretendemos comunicar, 50% de tudo aquilo que nós comunicamos através de linguagem corporal. Ora, se eu tenho uma crença de vitimismo, se eu tenho uma crença de que tudo me corre mal, de que o mundo está contra mim, de que o mundo conspira contra mim, então a minha própria linguagem corporal vai ser uma linguagem vitimista. Isso significa que eu posso sair imediatamente com uma fisiologia, com uma postura de assim, não é? De medo, de encolhida, ou assim, aquele ar, e sem crítica, mas não é? Aquele ar de sofrimento, um ar de peso nas costas, não é? De todo o suporte que eu andei a carregar, e isto diz muito sobre mim, e isto vai atrair na minha vida os agressores, as pessoas que assumem o papel de subjugar os outros, de se colocar acima dos outros, de agredir, não é? Uma dinâmica de agressão, que também vale o que vale, e eu não estou aqui a dizer quem é que é melhor, quem é que é pior, não há melhor ou pior, são dinâmicas que as pessoas manifestam, representam ao longo da vida. E, portanto, este vitimismo é uma ideia, um sentimento de colocar a culpa no outro. Nós falámos também sobre culpa, ontem falámos sobre perdão, e nos detoxes passados estivemos a falar sobre culpa, e nós distinguimos a culpa em culpa aos outros e culpa a mim, não é? O vitimismo é, geralmente, e em grande parte, uma culpa aos outros. Tudo o que de mal me acontece é culpa dos outros. Sejam os outros pessoas específicas, o meu patrão, os meus colegas, os meus vizinhos, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais, sejam os outros, seja o governo, seja o médico, seja os outros, o mundo. Eu coloco essa culpa de tudo o mal que me acontece nos outros.
ela normalmente vem associado também, o vitimismo vem normalmente também associado a uma ideia de injustiça, a uma ideia de que eu não mereço, eu não merecia que isto me acontecesse, eu não mereço, eu faço tudo tão bem, tudo na minha vida, eu agi de maneira correta, portanto eu não mereço que aquela pessoa me trate assim, eu não mereço que me tivessem feito isto, eu não mereço esta doença, eu não mereço. É sempre uma ideia de injustiça, é uma ideia de eu sou vítima da vida, do destino, do mundo, de pessoas em concreto. E portanto há sempre esta ideia associada a uma ideia de injustiça, porque na minha visão, e reparem, é a minha perspectiva, diz-me, vale o que vale, não é? Sou suspeita, porque é a minha visão do mundo, ela diz-me que eu deveria ser tratada de outra maneira, deveria ter uma vida diferente, eu só não tenho porque os outros não respeitam este meu merecimento. Também pode vir, muitas vezes vem, associada a uma ideia de revolta. Nem sempre, mas normalmente vem. Normalmente, ou seja, pode ser uma revolta mais manifesta, uma revolta mais assumida, mais consciente, ou pode ser uma revolta inconsciente, uma revolta mais interiorizada, de que a pessoa não tem tanta consciência. Está também relacionada com isto, a revolta de eu não merecer, a revolta de as coisas deveriam ser diferentes. Agora, quando isto acontece, esta revolta vem associada à tal ideia de que as coisas deveriam ser diferentes e eu não tenho qualquer poder para as mudar. E por isso é que eu me revolto. Eu revolto-me porque deveria acontecer, alguém deveria fazer alguma coisa deveria acontecer que não acontece. Então isto vem associado a um abdicar, e nós também já falámos aqui um bocadinho sobre isto, a abdicar do meu poder para fazer as coisas diferentes. Porque a revolta pode-me ser útil. Eu posso, de facto, revoltar-me com aquilo que eu considero uma injustiça e eu utilizar essa energia, essa emoção da revolta, a energia que vem ligada a essa emoção da revolta, como uma energia para a ação. Uma energia para eu mudar aquilo que eu considero que está errado, que eu considero que está mal, aquilo que não me faz sentir bem, não é? Aquilo que me faz sentir vítima. E, portanto, eu posso sempre utilizar essa revolta como um impulso, não é? Uma energia de impulso para alterar essa situação. E se eu o faço, se eu o fizer, se eu utilizar essa revolta dessa forma, então essa revolta acaba por ser útil, está tudo bem, ela vem. Aliás, qualquer emoção é útil, desde que nós a soubermos utilizar. Eu disse já na semana passada que eu quero fazer um detox só sobre sombras, porque as sombras, as nossas sombras, aquilo que nós não gostamos em nós e que nós enfiamos para dentro do alçapão, as nossas sombras são energias extremamente úteis se forem bem canalizadas, se nós aprendermos a canalizá-las. Toda a energia é útil, toda, não deve ser desperdiçada para nada. Ela deve ser canalizada para a ação, ela deve ser canalizada para tornar melhor a minha vida, para me tornar melhor, para alterar aquilo que eu neste momento, aquilo com que eu não estou satisfeita. Se eu não estou satisfeita, muito bem, eu vou pegar nessa energia, seja da revolta, seja da raiva, seja da tristeza, todas as emoções têm uma energia, eu vou pegar nela e vou canalizá-la para aquilo que eu quero, ao invés de utilizar essa energia para me queixar daquilo que eu não quero, porque nada vai mudar, não é? Então, como eu dizia, o vitimismo, esta vitimização, esta estratégia de vitimismo e de vitimização, mais consciente ou mais inconsciente, ela é em si um abdicar do poder. Eu abdico do meu poder para alterar aquilo que não me agrada. Porquê? Porque eu estou a entregar de mãos dadas o meu poder para fazer alguma coisa diferente àquelas pessoas que eu acuso de me agredirem, de me tornarem uma vítima, ok? Se eu acuso os pais, os filhos, o marido, a mulher, o ex-marido, a ex-mulher, o patrão, os colegas, os vizinhos, o médico, o primeiro-ministro, o presidente da República, o governo, o Trump, quem quer que seja que eu acuse de me estar a agredir, de me estar a fazer mal, de me estar a subjugar, de me estar a tornar uma vítima, se eu estou a acusar, eu estou-lhe a dar o poder para o fazer comigo. Porquê?
Porque sou eu que estou a permitir essa situação, de alguma forma, mais consciente ou mais inconsciente. Como eu falei ao princípio, se eu coloco uma postura de vitimismo, eu estou a atrair todas as pessoas, todos os atores agressivos. Porque eles vão olhar para mim como um alvo fácil. E eu sei que, quando isto é inconsciente, as pessoas não sabem agir de outra maneira. As pessoas não aprenderam a agir de outra maneira. As pessoas só aprenderam a ser vítimas e só aprenderam a comportar-se daquela maneira, só aprenderam a queixar-se, não sabem utilizar o poder que têm. Agora, uma coisa é certa, elas têm esse poder. Elas entregam-no de mãos beijadas aos seus agressores, quando alimentam estas posturas de vitimismo e quando se queixam e quando culpam os outros. Eu, ao culpar alguém, ao queixar-me e ao culpar alguém, eu estou a entregar-lhe o meu poder, todo o meu poder criativo de criar uma realidade diferente daquela que eu estou a viver agora. Como é que eu crio? Através de decisões e ações, não é? Eu decido, neste momento, ter uma vida diferente. Eu decido, neste momento, deixar de ser vítima. Eu decido, neste momento, deixar de dar o poder ao outro. A partir do momento em que eu decidi, eu já estou a dar um comando para todas as minhas células para agir de outra maneira. Mas depois preciso de ação. Eu preciso de ferramentas, preciso de estratégias para agir de outra maneira. E quando eu associo esta decisão de agir de outra maneira à ação diferente, ao comportamento diferente, eu vou conseguir, em consequência desta soma, um resultado diferente. E vou alterar a minha vida nessa sequência. Ok? Então, como eu dizia, é muito fácil falar sobre isto, eu sei que, aliás, muito provavelmente, quando eu falo sobre isto, a grande parte das pessoas que sentem um sentimento, uma emoção de vitimismo mais arraigado, vão-se embora, não querem ouvir isto. O quê? Eu sou vítima, os outros é que me fazem mal, eu não consigo fazer nada, sempre foi assim, sempre será. Vão-se embora, porque isto não é uma conversa que não valida as crenças dessa pessoa, que também já falámos sobre ontem. Vejam a questão das crenças, vimos ontem no perdão, mas vimos superficialmente, eu irei depois fazer todo um detox sobre crenças. Mas funciona dessa maneira. Se eu tenho uma crença arraigada de que eu sou uma vítima do mundo e do destino, tudo na minha vida vai servir para validar essa minha crença, para garantir que tudo o que foi verdade até agora se mantém verdade. Porque senão toda a minha vida foi uma fantasia da minha cabeça. Eu não posso dizer, eu não posso admitir que eu pude, durante toda a minha vida, assumir o comando da minha vida e não ser vítima, e desperdicei 30 e tal anos da minha vida a queixar-me. Alguma vez, se eu assumir isso para mim, entrei em depressão. Portanto, as pessoas vão-se embora, não querem ouvir isto, não é? E vão continuar, na verdade, vão perpetuar essa dinâmica. Ao fazer isto, perpetuam essa dinâmica. Portanto, estamos sempre a tempo. No meu caso, passaram 30 e tal anos. No vosso caso, podem ter passado 80, que se estão vivos, estão a tempo para deixar de ser vítima. Estão a tempo para assumir as rédeas da vossa vida, não é? E, portanto, se por um lado isto é verdade, por outro lado, eu sei que muita gente me diz, isso é fácil falar, eu assumo que eu de facto tenho abdicado desse poder. Nádia, é verdade o que tu me dizes, dói-me, custa-me, mas é verdade, eu estou disposto a mudar, mas eu não sei como. Eu não consigo, porque eu vivi toda a minha vida assim, e eu não consigo sequer fazer diferente. Eu continuo a sentir injustiça. Como é que eu faço? E então, esta é aquela parte em que eu vos trago uma técnica, em que eu vos trago uma estratégia, mas esta estratégia é uma estratégia generalizada. É uma estratégia que vai servir, muito provavelmente vai-vos ajudar a começar, mas eu sei que para quem tem o vitimismo muito arraigado, muito enraizado, ela não vai resolver de todo. E honestamente, para quem quer mudar, sim, precisa de ajuda profissional, sim, precisa de ajuda. Eu aqui não estou de todo a vender os meus serviços, se bem que estou disponível, evidentemente, para quem precisar. Eu faço, não é? Eu faço reprogramação mental, mas, e como sabem, eu faço isto pelo prazer que eu tenho de vos ajudar. Agora, é verdade que, quanto a estas estratégias de vitimismo, isto são significados que nós demos a várias situações durante toda a nossa vida e que eles não se desconstroem facilmente através desta técnica que eu vos vou dar. Ela ajuda, mas não desconstrói, porque isto é muito personalizado.
A desconstrução do significado de vítima para cada uma das pessoas é personalizada. E, portanto, isto para vos dizer que eu vou-vos dar uma técnica que vos ajuda, porque a minha intenção aqui é essa. Sabem que todos os dias eu vos trago uma limpeza mental, uma desintoxicação mental e uma técnica para vos ajudar a melhorar, a sentirem-se melhores. Agora, também vos digo, ao contrário de outras técnicas que já vos dei e vos digo, epá, façam que isto é poderosíssimo, esta é boa, ajuda, mas não vai resolver de todo problemas de vitimismo muito enraizados. Para quem quiser, mais uma vez, quer seja eu, quer seja outra pessoa, escolham bem as pessoas que querem que vos ajude e para vos ajudarem, porque a reprogramação mental é algo que é preciso conhecer muito bem as dinâmicas, muito bem a neurociência, como é que funciona, e portanto não estou a dizer que me escolham, mas escolham com atenção quem quer que seja que vá mexer com a vossa reprogramação mental, ok? Cuidado. Então, como eu vos dizia, a técnica. Esta técnica é uma técnica simples de substituir o porquê por para quê. Na minha vida, cada vez que eu digo porquê que isto me aconteceu, eu vou substituir por para quê que isto me aconteceu. Para quê que isto me está a acontecer. Eu vou retirar todo o porquê que eu sou uma vítima do mundo, porque eu, a tal ideia de injustiça, não é? E vou substituir o porquê por para quê. Porque quando eu substituo esta pergunta, quando eu substituo esta palavra, o porquê, por estas duas palavras, para quê, eu vou estar a dar um comando ao meu inconsciente para saber o que é que eu posso aprender com aquilo. O que é que eu posso retirar de útil com a circunstância que me está a acontecer para que a minha vida se altere. Para quê que isto me está a acontecer? O que é que eu tenho para aprender com isto? O que é que eu posso mudar com isto? O que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu tenho para aprender? Ok? Qual foi o meu contributo e para quê que eu estou a sofrer isto? É para mudar alguma coisa. Eu não quero sofrer isto. Então, em vez de porquê que isto me está a acontecer, substituam por para quê que isto me está a acontecer. Porque o para quê é um impulso para o futuro. Para quê que eu vou utilizar isto? Isto é útil. Eu vou ver uma utilidade naquilo que eu estou a sofrer naquele momento. Ao invés de só sofrer, porque o sofrimento é uma opção, essa é outra que também vamos falar, é diferente da dor. O sofrimento é uma opção. Então, eu, ao invés de me ligar, de me agarrar ao sofrimento, porquê, eu vou utilizar. Mais uma vez, ele é útil. O sofrimento é útil. A dor é útil. Tudo é útil. Se eu souber utilizar, então eu vou perguntar para quê que isto me está a acontecer. E daí vou retirar uma utilidade e mudar para a frente. Ok? Espero que esta técnica vos ajude. Estou disponível para ajudar pessoalmente quem precisar de ajuda particular para ressignificar essas crenças. Como sabem, faço com gosto. E era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. Espero que vos tenha ajudado, espero que tenha desintoxicado. E então, agradeço pela vossa presença. Não percam o próximo Detox, porque nós também não.